Gente, eu não sou cientista, não sou médico, não sou economista, mas eu sou um ser político e eu leio muito, eu me informo muito. Isso já me difere de uma grande parte do povo brasileiro, porque a gente tem mania de julgar uma situação a partir de uma matéria que a gente lê no Facebook ou de uma corrente que nós recebemos no WhatsApp. E isso tem se tornado um problema muito sério no nosso país, principalmente agora, na atual situação em que a gente se encontra por causa dessa pandemia aí do corona, em que mais de 250 mil pessoas já foram infectadas pelo mundo todo. E ontem, depois do pronunciamento do nosso presidente da República, muitas questões me vieram à cabeça. E, na verdade, não muitas questões, mas muitos anseios sobre a forma como ele se pronunciou, e que eu acho que muitas pessoas ainda não entenderam a gravidade da forma como ele se pronunciou. E eu vim aqui falar um pouco sobre o que eu sei, sobre o que eu estudo. Eu sou professor, então convivo com muitos outros professores de várias áreas do conhecimento, então eles me ensinam muito. E eu fico pensando a seriedade no discurso de um homem que é o maior representante do nosso país e que deveria agir agora com coerência frente a todas essas situações. Muitas pessoas falaram que o maior problema, na verdade a maior defesa do Bolsonaro no discurso dele foi com relação à economia, porque ele quer fazer com que a economia continue vigorando e tudo mais. Se a gente pensar que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, já falou sobre o caso do corona ser uma pandemia, a gente percebe que essa crise econômica não vai ser exclusiva do Brasil. Uma pandemia significa justamente um problema, né, que é ligado a uma doença que se espalha rapidamente pelo mundo todo. Então a gente analisa, a gente pega o IDH. O que é o IDH, pessoal? Para quem não sabe, IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano. E esse IDH, ele é responsável por organizar, né, através de pesquisas, a qualidade de vida dos seres humanos em determinados países. Para vocês terem uma ideia, eu vou pegar os Estados Unidos, que é uma das maiores potências mundiais. Os Estados Unidos, em 2019, ficou em 15º lugar nesse ranking de centenas de países. A Espanha ficou em 25º, e a Espanha é um dos polos onde o surto está muito grande. E a Itália, que é o país com maior grau de letalidade, até ano passado estava em 29º lugar. Então a gente percebe que são países muito desenvolvidos, econômica, política e socialmente falando. E o Brasil, o nosso país, ano passado ficou em 79º. Para quem não consegue decifrar, significa 79, na posição 79. Então a gente pensa que os países, as maiores potências mundiais, os países mais desenvolvidos do mundo, os países que estão à frente do poder econômico, eles pararam. Eles fecharam fronteiras, eles fecharam aeroportos, eles proibiram o livre comércio, eles perceberam que uma pandemia impacta na economia do país drasticamente. E para esses maiores representantes da economia mundial, para essas pessoas que tomam a frente de todo o processo econômico, eles perceberam que não faria sentido, em meio a um problema tão sério e tão universal, eles continuarem trabalhando, digamos assim. Então a preocupação da maioria desses países desenvolvidos é muito mais agora com a saúde dessas pessoas, né, dos habitantes daqueles países, do que agora efetivamente com a economia. Com a economia, todos no mundo vão sofrer, os impactos serão muito grandes. Isso a gente não pode tomar como exclusividade do Brasil. Os impactos econômicos, a crise econômica não será nacional, ela será mundial. Mas as pessoas, os maiores líderes, estão preocupados em salvar vidas. A OMS disse que a situação do corona se agrava, não necessariamente pela letalidade, porque a gente sabe que o grupo de risco são os idosos, mas ela é extremamente transmissível. E quando nós temos contato com outras pessoas trabalhando no comércio, trabalhando nas indústrias, nas empresas, nas escolas,
em outros pontos, quando a gente sai para passear numa praça, quando a gente sai para conversar num bar, num restaurante, a gente vai ter contato com outras pessoas e essas pessoas têm contato com outras pessoas. Então a gente cria uma cadeia de epidemia, digamos assim. A gente vai transmitir com muita facilidade esse vírus para as pessoas. Esse é o maior problema. Se nós pensarmos que o nosso país está em 79º lugar no IDH, vocês imaginem se a gente continua normalizando as nossas atitudes cotidianas, se nós continuamos fazendo o que a gente costuma fazer todos os dias, indo trabalhar, indo para a escola, tendo uma vida relativamente normal, nós vamos superlotar os nossos postos de saúde, as nossas UBS, nós vamos fazer com que o caos seja instalado, porque as pessoas não terão suporte no atendimento. Isso é mais grave. A ideia de você criar o isolamento social é fazer com que, quanto menos contato você tenha com outras pessoas, mais chance de o Sistema Único de Saúde dar conta desse problema. Nós temos um representante que vai para a mídia dizer que é só uma gripezinha e que se você tiver um porte atlético como ele, tá tudo bem, quando na verdade não tá tudo bem. Ontem nós vimos que um rapaz do Rio de Janeiro de 26 anos, sem nenhuma comorbidade, sem nenhum problema de saúde, morreu por causa do coronavírus. Então nós percebemos que os idosos realmente são, em sua maioria esmagadora, mais afetados, mas muitas pessoas saudáveis podem morrer. Gente, entendam uma coisa, é só uma gripe, Gustavo, é uma gripe a mais e tal, mas o nosso organismo não está preparado para receber esse vírus. Por isso, essa situação tem se tornado caótica no mundo todo, porque nós não temos anticorpos suficientes para lutarmos contra isso. Então eu tenho 27 anos e sou saudável, mas eu não sei como esse vírus vai agir no meu organismo. E eu posso desenvolver uma pneumonia muito séria por causa desse vírus e eu posso morrer. Vocês precisam sair dessa bolha social de vocês agora... independentemente de quem vocês tenham votado ou não, vocês precisam entender a gravidade do problema e os impactos desse problema. Não só economicamente falando, porque economicamente falando esse impacto será muito grande para todo mundo. A gente já dimensionou isso aí. Mas se nós continuarmos agindo como se nada tiver acontecido, e se nós dermos aval para o que o nosso presidente da República disse, muitas pessoas vão morrer. Não dá pra gente continuar tendo a vida normal que a gente tinha. Não dá. Há 1 mês, há 2 meses, a gente não estava sofrendo os impactos dessa doença socialmente falando. Agora a gente sente. Nós precisamos sair dessa bolha social. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. A gente precisa enxergar além. E isso independe de posicionamento político. Independe de ideologias. A gente precisa entender que cientistas, especialistas, líderes econômicos mundiais, pessoas preparadas, estão dizendo que o isolamento social é agora a melhor maneira para se combater esse vírus e não cabe ao nosso presidente ir à mídia dizer que isso é só uma gripezinha. Nós precisamos ter responsabilidade social com o que a gente fala, com o que a gente diz. E agora é o momento de nós analisarmos as nossas ações e percebermos que nós podemos matar as pessoas que a gente ama. E não é uma hipérbole, não é um exagero, é uma realidade. Ouçam os nossos governantes municipais, ouçam os nossos governantes estaduais, que particularmente estão fazendo um trabalho muito bem feito com relação a essa pandemia, porque nós precisamos agir agora com sabedoria. Tá bom? Um beijo.